beijo grande para todos eles. E bom, hoje estamos aqui de novo, meu esposo. Boa tarde a todos. Espero que tenham passado uma maravilhosa Páscoa, entendendo o verdadeiro significado dessa grande festividade para todas as pessoas. Hoje nós estamos aqui, como a minha esposa falou, com uma nova edição do programa Vale a Pena Seguir Jesus, e pedimos que fiquem ligados até o final, porque assim como mudou a nossa vida, essas mensagens podem mudar a sua vida. E qual é o tema que hoje vamos tratar? Hoje vamos tratar um tema muito interessante e pouco compreendido pelas pessoas. E é o seguinte: não é pelas obras a salvação, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Não é pelas obras, amado, é pela fé em Cristo Jesus que nós temos paz com Deus e que somos salvos nessa vida. Que bom, vai ser um tema muito interessante, vamos ficar escutando. Sim, eu vou abrir a Bíblia aqui em Efésios 2, capítulo 8. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, amado, como você pode escutar, a Bíblia é muito clara. Ela diz que a salvação não é pelas obras, mesmo que as obras são muito importantes, nós obrar corretamente, segundo a bondade de Deus, não são essas obras as que salvam a gente, mas sim a fé em Cristo Jesus. A gente pode ver a gente vai falar um pouquinho de duas passagens bíblicas que demonstram isso que a gente acaba de dizer. Duas passagens bíblicas que mostram duas pessoas piedosas, duas pessoas que faziam a bondade de Deus, que estavam interessadas por Deus, mas que para ser salvos precisaram da ministração de receber a pregação do Evangelho. O primeiro deles é Cornélio. Se você não sabe, Cornélio, ele era eu vou parafrasear a Bíblia, porque o nosso programa é pequeno, não vai dar para ler, mas você pode depois pesquisar ali em Atos 10, tem a história de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele era da corte da italiana, era um gentio, e mesmo que ele era temente a Deus, mesmo que ele orava, mesmo que ele fazia esmolas e que tinha um maravilhoso testemunho por parte dos judeus, os judeus davam testemunho de que esse senhor, o Cornélio, era temente a Deus e que era bondoso, piedoso. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus, que essas esmolas, que essas boas obras do Cornélio chegaram lá no céu e Deus quis salvar ele. Mas para salvar ele, Deus mobiliza anjos. Se você ler a história, vai ver como Cornélio tem uma visão e aí é avisado que o apóstolo Pedro se encontrava em Jope e Cornélio envia soldados lá e o anjo do Senhor mostra também uma visão para Pedro entender que era necessário Pedro ir até a casa de Cornélio para que eles fossem salvos. Tudo acontece, vão os soldados de Cornélio até Jope, Pedro recebe esses soldados e volta com alguns irmãos para a casa de Cornélio. Quando chega, Cornélio está ali com seus familiares à escuta do que Pedro vai falar. E ele escuta esse evangelho, essa pregação maravilhosa que o apóstolo Pedro ele faz, e a Bíblia diz que todos acreditam e cai o Espírito Santo e eles são batizados com o Espírito Santo, que é o selo de que nós temos aliança com Deus e somos filhos de Deus. Outro caso é o caso do Felipe e o eunuco, que também
era uma pessoa não judeia, mas que temente a Deus ia lá em Jerusalém a louvar a Deus, exaltar a Deus, e quando ele está voltando, ele estava lendo o livro de Isaías e um anjo do Senhor envia Felipe para lá a encontrar-se com esse eunuco, porque era necessário que ele fosse salvo. Então o eunuco tinha interesse por Deus, ia até Jerusalém todos os anos a louvar Deus lá, mas mesmo assim era necessário que ele escutasse o evangelho, que entendesse e que pela fé fosse salvo. Assim aconteceu com o eunuco. Felipe explicou o evangelho para ele, ele acreditou, e o eunuco até perguntou o que faltava para ele ser batizado, porque ele já tinha acreditado nessa mensagem, e Felipe fala, não, só precisa acreditar, se acredita de todo o coração, ele é salvo, e aí batizou o eunuco. Não, é interessante isso também, mas assim, quando eu vejo pessoas que fazem grandes obras, que se preocupam por isso, são pessoas muito bondosas, são pessoas que gostam de abençoar, que gostam de ajudar o próximo, que se importam. Mas a essência da fé, que é o que mais agrada a Deus, então elas não têm. Sim, lamentavelmente eu acredito que tem pouca instrução ao respeito. E então tem muitas pessoas que escutam por ali, ou até que são ensinadas de forma errônea, que a justificação diante de Deus, que o perdão de Deus se alcança porque eu sou bom, porque eu faço caridade, Eu mereço. porque eu mereço. Mas é como eu leí no início dessa mensagem, Deus deixa bem claro que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, e que é um dom de Deus, não é por mérito nosso. Na verdade, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, mas existe um Deus bondoso, maravilhoso, que pela sua grande misericórdia disponibilizou Jesus para que todos fôssemos salvos através da fé. É por isso que, mesmo que Cornélio já tinha esse tão bom testemunho diante dos judeus de ajudar pessoas, de dar esmola, não era pouca esmola, amados, era muita esmola que ele dava, ele orava continuamente a Deus. A Bíblia diz que ele era tremendamente piedoso. Mesmo assim, precisou escutar o Evangelho. E o Evangelho é esse, que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o enviou para morrer por nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é verdade que as obras são maravilhosas, nós somos chamados todos para fazer boas obras, mas ninguém se engane que são as obras, as boas obras, o que vão providenciar a tua salvação. A tua salvação vai ser conforme Deus estabeleceu na sua justiça. Escutar o Evangelho, escutar que esse é o Filho, que Jesus, esse é o Filho que veio em carne, que morreu, que Deus o ressuscitou e que agora vive. Aquela pessoa que essa mensagem desperte, acorde nele, ative nele uma fé suficiente como para essa pessoa abandonar a vida que tinha anteriormente, essa vida cheia de pecado, e viver uma vida conforme a bondade de Deus em Cristo, essa pessoa já foi salva através da fé. Porque, amado, ninguém deixa sua vida para viver uma nova vida conforme a bondade de Deus se essa pessoa não acreditar. Amor, eu imagino as obras, né, sendo uma bagagem, sendo um acúmulo de tesouro em uma pessoa que está com uma bagagem, mas ela não tem a passagem. Ela ainda não tem um boleto, que é a fé para ela. Sim, as obras, elas chamam a atenção de Deus. Aí você viu como Cornélio chamou a atenção de Deus. Aí você vê como o eunuco, o etíope, chamou a atenção de Deus. Eles faziam obras, eles iam até Jerusalém a cultuar a Deus, eles davam esmolas, eles eram amorosos, eles eram maravilhosos com as pessoas,
E isso chamou a atenção de Deus. Isso demonstrou para Deus que eles tinham um coração apto para receber o Espírito de Deus. Mas o ponto final disso é, depois que a gente tem um coração apto, tem que vir o Espírito Santo. E ele vem só para aquelas pessoas que acreditam no sacrifício de Jesus. É por isso que foi necessário Pedro viajar. Eu não sei exatamente quantos quilômetros, mas a gente sabe que eles demoraram para chegar a Jope um dia, tiveram que dormir, pernoctar lá e depois voltar outro dia. Então não era muito perto. Também se fala que Felipe foi transportado até o Etiópia e que teve intervenção divina para tudo isso. Então a gente pode entender que é muito importante, é vital, é super necessário, é essencial que as pessoas escutem o Evangelho como ele é. Deus um dia me deu uma revelação que eu devia pregar o Evangelho do reino do céu, não qualquer coisa. Não pregar para as pessoas que todo mundo vai ficar rico se vem ao encontro de Jesus. Isso não é verdade. Deus me falou que eu precisava falar do Evangelho do reino do céu, porque ele tinha dado uma medida de fé em cada uma das pessoas, e quando essas pessoas fossem expostas a essa mensagem divina, a essa mensagem do céu, ia ativar uma fé que ia mudar completamente a vida dessas pessoas e não seriam mais os mesmos. Então, essas pessoas nascem de novo. A Bíblia fala muito disso, que não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino do céu. A gente vê como Jesus, ele mesmo se batiza, e quando o João Batista fala que não era necessário, que na verdade quem deveria ser batizado era ele, João, Jesus falou, não, é necessário porque é importante que se cumpra a justiça. Então, a justiça, quem estabeleceu é Deus. Deus é o Criador, quem criou o céu, a terra, quem vai criar um novo céu, uma nova terra, quem deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se alguém vai chegar lá no céu, é da forma que Deus estabeleceu, porque é dom de Deus e não é mérito de ninguém. Amém, amém. Que mensagem mais interessante. Que bom para nós, né? Escutar essa palavra, a gente que já conhece, mas isso não nos inspira, né? A nós continuar assim, crendo, tendo fé, avançando, fazendo obra, sim. É muito bom fazer obra, é muito bom amar as pessoas, se importar com elas, mas o essencial é a fé para agradar a Deus e obter a salvação. Sim, uma das coisas que mais eu gosto do cristianismo verdadeiro é isso. Eu tenho visto outras religiões onde as pessoas fazem obras, boas obras, e até fazem muitas boas obras. Eu tenho visto na rua, eu tenho visto nos hospitais, eu tenho visto em muitos lugares pessoas de outras religiões fazendo obra, porque eles acreditam que por causa dessas obras eles vão ter uma melhor reencarnação, eles vão adquirir a salvação, uma melhor forma de reencarnação, de existência. Mas por que eu amo tanto e veio tão altruísta o cristianismo? Porque, amados, imagina, a gente já sabe que está salvo. Mesmo assim, a gente faz obra. Por que a gente faz obra? Por gratidão, amado. É algo de maior altruísmo. Nós não fazemos, os cristãos, obras para ser salvos. Nós sabemos que Deus já providenciou essa salvação através de Cristo e que está consumado. Só precisamos receber. Agora, essa condição de justificado diante de Deus, essa condição de nós temos dentro o Espírito Santo de Deus, olha, como não vamos fazer obra? Claro, se Deus é amor, se Deus ama as pessoas, às vezes a gente nem está ali para alguma pessoa ou para alguma coisa, e esse Espírito Santo que está dentro de nós nos acende
a lucecinha e nos mostra para fazer, e é maravilhoso. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado que, como ser humano, eu não tenho prestado muita atenção a algumas pessoas, a algumas situações, e o Espírito Santo de Deus, que ele é muito mais benigno, ele é muito mais piedoso, ele é santo. É amor. Ele te toca para você ir lá e fazer a boa obra. Mas não se engane, amado. A ideia, o objetivo desta ministração é que você deixe claro todas as coisas. Nós somos salvos, o ser humano é salvo pela fé em Cristo Jesus. E como consequência dessa mudança de vida, de ter no coração Cristo Jesus, a gente vai fazer boas obras. Isso aí, é secundário a fé. A fé primeiro e depois as obras. Isso aí. A fé, você pode fazer boas obras, vai chamar a atenção de Deus, Deus vai enviar alguém, é necessário, não é suficiente só com fazer boas obras. Um conselho, se você faz boas obras, mas ainda não acredita em Jesus, escute a palavra, escute, leia a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pode acontecer que algum dia você seja tocado, consiga acreditar e aconteça esse fenômeno maravilhoso e sobrenatural de entrar em você, assim como entrou em Cornélio e os familiares de Cornélio, o Espírito Santo de Deus, e você tenha esse selo que é o pendor, o selo da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Amém. Bom, meus amigos, estamos já no final do programa. Que bom que você ainda continua conosco. Que bom que o seu coração ele está recebendo dessa palavra, porque é o desejo do nosso coração e com certeza é a vontade de Deus também que você seja alcançado por Ele. E, bom, agora até a próxima sexta, né? Até a próxima sexta. Deixamos você com a música Tu Tens Planos Para Mim, da banda do Messi. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau.